Shalom, Ubrachá, boa tarde a todos. Estamos hoje aqui, mais uma vez, com o Rabino Sefaradita Yaakov Oliveira. Rabino que desenvolve um grande trabalho para o retorno das famílias assimiladas à tradição de seus ancestrais. Eu sou Ariel Muner, CEO do Instituto de Assistência Social Droma Romani, e estamos acompanhando o Rabino Oliveira neste esforço de trazer, de cumprir, melhor dizendo, a mitzvah de aproximar o israelita de sua Torá. Hoje, o Rabino Yaakov Oliveira vai dar continuidade aos shiurim sobre as parashiot anuais, que são divididas em parashiot semanais, que ele está informando na sequência, e hoje a parashá correspondente à semana, sábado próximo será lida nas sinagogas, é a parashá Nistavim. Então, Rabino Yaakov Oliveira, muito bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho em lembrança das famílias assimiladas que buscam, de alguma forma, o seu retorno junto à tradição ancestral e junto ao seu Criador, que é o mais importante. Rabino, Shalom. Shalom Aleichem. Então, nossa Parashat Nitzavim, nós começamos com a seguinte frase: Atem Nitzavim Hayom Kulechem Lifnei Adonai Elohechem Rashechem Shibtechem Ziknechem Veshoterechem Kol Ish Israel Tapechem Neshechem Vegerecha Asher Beqerev Mahanecha Mechotev Aisecha Ad Shuev Memecha. Então, nós nos estamos de pé diante de Deus, né? Isso aqui, logicamente, é uma referência ao que ocorreu no Sinai. E aqui nós vemos que ele cita as bênçãos, as maldições que nós recitamos na semana passada. E, em seguida, ele deixa claro a importância da escolha própria de cada pessoa. Que cada decisão, na verdade, acaba sendo nossa. Então, nós vemos que muitas pessoas pedem que Deus as transforme, que Deus as faça, que Deus... né? E isso não existe. O que existe é um trabalho pessoal nosso, e foi para isso que Deus nos colocou no mundo, que nós nos aperfeiçoemos. Aí eu lembro as palavras do Gaon de Vilna no livro Even Shelema, onde ele cita toda a dificuldade que algumas pessoas têm com o cumprimento das mitzvot, aquele caso de tendências para fazer maus atos, e ele deixa bem claro que, geralmente, os grandes justos, os sadiqim, saem exatamente dessas pessoas. Porque quando a pessoa não tem tanto o que lutar, ele acaba se desleixando e achando que está tudo bem. Então, ele, já no primeiro capítulo do Even Shelema, ele fala sobre pessoas que têm a tendência para serem grandes humanistas, e que essas pessoas geralmente têm mais dificuldade para atingir um nível de sadiqim, de serem justos de verdade, porque eles não têm tanta luta. E essa luta, aqui no final da Parashá, nós vemos como ela é tratada. Ele diz claramente: Re'e natati lefanecha hayom et haim ve'et hatov et hamavet ve'et hara. Eu coloco diante de ti hoje
a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, você tem que saber escolher. Aí você escolhe e Deus te dá esse livre-arbítrio. Não tem predestinação para nós. Existem escolhas. E essas escolhas nós fazemos. Nós fazemos ou no intuito de retornarmos a Deus, mudar os maus procedimentos, ou simplesmente nos entregarmos a eles, buscando o nosso lado animalesco. E isso nós temos que entender que as nossas escolhas podem causar, inclusive, que nós tenhamos riquezas materiais. Aquilo que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, o grande cabalista, escreve sobre aquela questão de que nem Moshe Rabbeinu podia responder, nem Moshe Rabbeinu conseguia entender o porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins. E aí nós entendemos uma coisa simples, aquilo que o Talmud diz sobre que cada pessoa tem uma árvore, tem um galardão no mundo vindouro, mas as pessoas que são rechaim, que são ímpias, iníquas, eles acabam por receber todo esse galardão que eles teriam no mundo vindouro, aqui mesmo neste mundo. Então, cabe a nós decidirmos o que queremos, e aí entra a explicação clara do que acontece, do porquê acontecem coisas boas com pessoas más. Aí nós temos aquele caso de Sadik Veralo, Rasha Vetoglo. Bom, falamos das nossas escolhas, é o principal dessa paraxá, e aqui eu gostaria de simplesmente abordar um assunto que eu acho que é primordial, é mais importante do que a própria paraxá, que eu falei só para não deixar de lado o tema tão importante semanal, mas o tema mesmo que eu quero abordar, eu não vou abordar todas as leis com respeito ao shofar, mas eu vou abordar algumas coisinhas básicas. Então, nós temos aqui um trecho no Mishneh Torah que diz que o shofar correto para toque em Rosh Hashanah tem que ser o shofar do Ail. Ail seria um carneiro de 2 anos. E esse shofar, ele tem que ser kafuf. E aí nós temos uma questão gramatical muito importante no hebraico, que nós temos diferentes particípios. Então, no caso, tem mechufaf, algo que foi entortado, e tem kafuf, o que é torto por sua natureza. Como no caso, este shofar, ele é torto pela própria natureza dele. Ele não foi entortado artificialmente, como a maioria dos shofarot que existem hoje em dia. Então, esse é o principal. Segundo, a questão de ranhuras do shofar, que as pessoas perguntem a rabinos o que fazer, se esse shofar é kasher, se não é kasher, porque existem muitos pormenores pequenos nesse assunto relativo ao shofar. Agora, com respeito ao toque do shofar, nós conhecemos aquele toque clássico, que é comum nas comunidades aqui no Brasil, que é tequiá, tu. Depois nós temos shevarim, tu. Depois temos teruá, que é tu. Então, nós temos que lembrar que a sequência desse toque foi uma coisa que praticamente nasceu nas comunidades ashkenazitas. Mas, na verdade, na fonte, nós temos aqui, eu vou tentar mostrar uma gravura, que é uma gravura antiga, do Sidur de Rav Saadia Gaon, do século VIII, e ele mostra, por uma gravura,
como é o toque. Eu acho que dá para ver, sim? Conseguem ver? Perfeitamente, Rabino. Sim. Então, aí a gente percebe uma coisa. Essa linha reta, esse é o toque tequiá, aquele toque comprido. Depois, nós temos o teruá, que é esse aí do lado dele, né? Então, seria depois tequiá de novo. Mas, voltando aqui atrás, nós temos o princípio dos toques, né? Então, tequiá, depois, shevarim. Shevarim seria é como um gemido, não é separado, eles são juntos. Assim se toca na comunidade hispano-portuguesa da Holanda, na comunidade hispano-portuguesa de Londres, os judeus hispano-portugueses da América Central e da América do Norte e do Canadá. Esse mesmo toque é tocado também no Iêmen. E hoje em dia, os marroquinos tocam ao modo Ashkenazi. Mas temos que lembrar uma coisa muito importante e muito curioso, que os sefaraditas aprenderam praticamente quase tudo em Torá de rabinos marroquinos. Então, o toque de shofar que se faz na Holanda e na Inglaterra, logicamente, é o mesmo que se fazia no Marrocos antigamente. Nós sabemos que houve uma grande chegada de Ashkenazim, comunidades ashkenazitas, principalmente Chabad, no Marrocos, no século transato, e a partir daí, possivelmente, perderam a tradição antiga do toque do shofar e passaram a tocar como os ashkenazitas tocam. Então, lembrando a diferença, eu pretendia até tocar aqui para mostrar, mas eu moro em condomínio, aqui tem prédios em volta, e eu já vou ter que tocar em Rosh Hashanah, é melhor não incomodar os vizinhos. Então, só lembrando novamente, fazendo aqui com a própria boca, nós fazemos tequiá, seria, mostrar de novo, seria esse primeiro toque aqui, dá para ver? Perfeito, Rabino. Sim, então esse aqui é tu, depois 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 de novo tu. Esses toques, a forma correta, pelo que diz Rav Saad Gaon, do século VIII, conforme transmitido a ele por gerações anteriores, que são os Amoraim, seria então o toque original, mantido ainda entre os judeus hispano-portugueses e mantido ainda no Iêmen, porque os iemenitas sempre foram os mais conservadores de tudo o que é original, talmúdico, da época dos Geonim ainda, são os que vivem até hoje, de acordo com o Mishneh Torah, e muitos acham que é um agradecimento pelo que o Rambam ajudou quando eles estavam sendo convertidos à força ao islamismo, e não tem tanto a ver assim, não. A questão maior é que, na época, o Rambam era tido como o maioral no mundo inteiro, e ele simplesmente era extremamente fiel ao promulgado no Talmud, seguindo a linha de pensamento do seu mestre, Rebbe Yosef Halevi, que, por sua vez, era aluno de Rebbe Yitzhak Alfasi, e Rebbe Yitzhak Alfasi, ele ia ser o próximo Gaon na Babilônia, mas ele mesmo se desfez do cargo, exatamente porque alguns dos Geonim estavam se achando em posição igual aos Amoraim e queriam começar a promulgar novamente, até mesmo sobre o Talmud. Então, ele decidiu sair da ligação com os Geonim babilônios e resolveu partir para Lucena, uma cidade espanhola, né, que os Geonim chamavam de Elisana, e nessa cidade, onde moravam apenas judeus, como eu já citei em outras parshiot, uma cidade que moravam nela apenas judeus, e que os goim entravam para trabalhar de manhã, mas saíam ao anoitecer. Era uma cidade judaica,
totalmente judaica, e ali ele abriu uma nova yeshiva. Lembrando que yeshiva não é o termo para Bet Midrash. É o termo que também é Bet Midrash, mas não é exatamente Bet Midrash. O termo yeshiva vem do Pasuk. Vayeshev Moshe lispot et ha'am. Moshe se assentou, né, yeshiva, Yoshev. Vayeshev Moshe lispot et ha'am. Moshe se assentou para julgar o povo. Ou seja, yeshiva era o nome que se dava ao Bet Din, especialmente ao Bet Din de 71, que era o Bet Din dos Geonim, eram 71, conservando aquela mesma forma que existiu na época dos Amoraim e que existiu na época do Sanedrim, na terra de Israel, em Jerusalém, posteriormente em Yavne. Desculpa. Então, ele fundou essa yeshiva, ele promoveu a questão da fidelidade ao Talmud, escreveu o grande livro de Rebbe Yitzhak Alfasi, que todos nós conhecemos hoje, que posteriormente alguém colocou ali as ideias do Perush Rashi, que não tem nada a ver uma coisa com outra. O posicionamento de Rebbe Yitzhak Alfasi seria aquele mesmo trazido na exegese da Mishnah de Rebbe Moshe ben Maimon e dos Geonim babilônicos, nas suas responsas, né? Então, quem conhece essa literatura entende que toda aquela explicação de Rashi que pegaram do Talmud, onde Rashi explicou, e colocaram lá para Rebbe Yitzhak Alfasi como se fosse o que ele realmente queria dizer. Então, é muito importante alertar aos estudiosos que isso não tem muito a ver. É preciso conhecer a exegese da Mishnah de Rebbe Moshe ben Maimon, que, aliás, foi escrito em árabe, e é muito perigoso também se apegar ao que está trazido nos Defusim, nos escritos impressos. É bom procurar, por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo. Esse aqui é o Seder Moed. Seder Moed não, desculpa, Zeraim e Moed. São 2 Sedarim nesse livro. Aqui tem notas sobre a língua árabe, porque o escrito foi escrito em árabe, apesar de que aqui já está traduzido, mas tem notas sobre os termos do rabino Yosef Gaffer, um rabino yemenita. E essa Mishnah aqui, ela é trazida diretamente de manuscritos que se conservaram no Iêmen, tanto da Mishnah como da explicação da exegese de Rebbe Moshe ben Maimon. E as ideias o Perush, a explicação de Rebbe Yitzhak Alfasi não diferencia dessa aqui, colocada aqui. Muito importante saber disso. E é tão importante entender a importância de um livro que vem diretamente de manuscritos, porque aqui na primeira Mishnah, por exemplo, nós temos um assunto muito importante que tem um peso muito grande para Halakha. Refiro-me ao Kriyat Shema, né? Quando você diz Mematai Kolin et Shema be'arabin, Misha'ah she'hakohanim nichnasim le'echol b'tzlumatan. Então, quando você entra nesse trecho, aí você vai prosseguindo, até que chega num lugar onde, em todo o livro impresso, está escrito que chegaram os filhos de Rabban Gamliel, perguntaram para ele, que eles tinham bebido, estavam numa festa, e acabaram não recitando o Shema até já pertinho da madrugada, pertinho do amanhecer. E ele responde para eles, é uma pergunta que eles perguntam se eles ainda podiam, porque passou da hora, porque a hora certa, quando é com a saída das estrelas. Aí muita gente acha que pode se atrasar, pode ficar esperando, vai até a meia-noite, pode ir mais, de acordo com os Hachamim. Sim, eles falaram isso, mas não é lechatehila. É para a pessoa saber que tem o horário certo. O horário certo é a saída das estrelas, assim como de manhã, é um pouquinho antes do nascer do sol. Tem o horário certo e é importante que a pessoa seja responsável. Então, na sequência, em todo o livro impresso, aparece a resposta de Rabban Gamliel a seus filhos, dizendo o seguinte: Im lo ala amud hashahar, se ainda não subiu a alva,
Hayavin atem likrut. Vocês são obrigados a recitar. E no manuscrito consta Im lo ala amud hashahar, se ainda não subiu a alva, mutarin atem likrut. Vocês são permitidos de recitar. Ou seja, o horário certo vocês já perderam. Esse é o peso grande para halachá, quando a pessoa entende que está permitido recitar, porque o horário certo já passou. Então, acho que eu consegui chamar a atenção para duas coisas relevantes, a questão do shofar, a questão do toque, e também agora acabei abordando uma terceira, que é essa questão de importância de livros, de manuscritos, né? O manuscrito da exegese do Rambam sobre a Mishnah e manuscrito da própria Mishnah, conforme conservada no Iêmen. Me despeço de todos, desde já desejando que seja um Shabbat Shalom e um feliz Rosh Hashanah. E no próprio Rosh Hashanah, na refeição festiva da noite, nós temos aqui o costume também, de novo, uma diferença grande entre os hispano-portugueses e os demais judeus. A maioria dos judeus usam certas verduras ou frutas, ou colocam um mel em cima da maçã, fazem ramosei com mel. Nós não fazemos nada disso. Os judeus sefaraditas do Oriente são diferentes dos ashkenazim apenas nos tipos de coisas que usam, o que colocam na mesa. As petições praticamente são as mesmas, e nós não fazemos petição nenhuma em cima dessas coisas, porque nós não acreditamos que, ao bendizermos sobre certo alimento, ou comermos determinado alimento, aquele nome daquele alimento vai influenciar em alguma coisa na nossa vida. Como, por exemplo, quando as pessoas comem gezer, né, comem cenoura, gezer, aí pedem que toda gezerá, todo mau decreto, toda coisa ruim que poderia sobreviver sobre nós, seja anulado. Então, nós não temos esses costumes nem de comer essas coisas e nem de recitar essas petições, nós vemos isso com estranheza, para falar a verdade. Nós, os judeus portugueses em geral, tanto na Holanda, como na Inglaterra, como em outros lugares. O único costume que nós mantivemos é comer maçã frita no mel. É apenas um costume de Rosh Hashanah, a maçã é frita e depois é mergulhada no mel. E esse costume também é guardado pelos tunisianos. Os judeus da Tunísia fazem isso até hoje. E, logicamente, eu creio que o Marrocos também é o que eles faziam, não sei se ainda fazem. Mas o costume de fazer hammussim com mel, ou de mergulhar a maçã no mel para comer, nós não mantivemos esse costume, não temos esse costume, nosso costume é outro. Então, desejar Shabbat Shalom, Shana Tová, Umevurechet. Como dizem os hispano-portugueses, Tizku Leshanim Rabot. E aí o outro responde, Ne'imot Vetovot. Que mereçam longos anos. E o outro responde que sejam agradáveis e que sejam bons. E alguns costumam dizer, aí em ladino, dizem que o nome ladino é pejorativo, não sei se é, mas alguns costumam dizer buena añada, bom ano. Então, que seja uma buena añada para todos los judíos, que todos los judíos en el mundo puedan tener buena suerte y grandes bendiciones. Shabbat Shalom, para todos, desde já. Amém, amém, Rabino. Estivemos aqui com o Rabino Oliveira em mais um shiur da Parashat HaShavua. Shabbat Shalom, Rabino, Shana Tová, Ganzu Tová. Todas as coisas, né, são também esta coisa é para o bem. Então, todos os ensinamentos preciosos que o Senhor derramou hoje sobre nós agradecemos muito. Agradecemos a Ele por essa oportunidade de ouvir a preciosidade dos ensinos que o Senhor traz para as famílias
retornantes às tradições ancestrais. Rabino, Shabbat Shalom, Toda Rabá, até o próximo shiur. Bezrat Hashem. Shalom uvracha.